você, e se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao canal. Não saia daqui sem se inscrever, porque aqui eu falo assuntos de tentante. Eu sou mãe de primeira viagem, então eu compartilho um pouco do meu dia a dia, minha maternidade, dou algumas dicas. E se você não me segue ainda no Instagram, é @marianacosta_c e eu te espero lá. E a história que eu vou contar hoje é a história da Aliane. A Aliane, ela casou no final do ano de 2013 e desde a época do namoro, ela e seu esposo sempre falavam em ter filhos. Foi então que no dia 28 de agosto de 2014 eles realmente viraram tentantes, né? Só que foi um ano cheio de expectativa e nada. Então, quando completou um ano de tentante, eles resolveram procurar uma ajuda profissional. O ginecologista dela resolveu que antes de fazer todo aquele processo de investigação nela, ele ia começar pelo marido. Porque até então, o que eles sabiam é que ela tinha um mioma pequeno, mas ele estava lá. Então, o médico decidiu passar um espermograma pro esposo dela e, dependendo do resultado, aí ele dá continuidade, né, aos exames. Então, que ela levou o resultado pro médico e ela tava toda ansiosa, né? O médico circulou o resultado do exame, né? E ele olhou pra cara dela e falou assim: não vai engravidar. Aí ela, sem entender, perguntou o porquê, né, que ela não iria engravidar. E ele, todo seco, respondeu que o marido dela só tinha 7% de engravidar, ela, naturalmente, e que ela estava muito acima do peso, que seria loucura ela engravidar nessa situação, que seria a morte. A Aliane conta que saiu daquele consultório médico totalmente assim, perplexa, sem chão, sabe? Ela fala que ela quase foi atropelada porque ela saiu tão sem rumo, sabe? E ela não sabia como que ela ia contar aquilo pro marido dela, porque era o grande sonho dele ser pai. Então como que ela ia contar um negócio desse pra ele? Mas no mesmo dia à noite ela sentou, conversou com ele e os dois ficaram sem chão. Assim como ela também recebeu aquela notícia, ele ficou em choque ao receber aquele diagnóstico. A Aliane conta que depois desse diagnóstico eles começaram a buscar ainda mais Deus. E Deus sempre tinha uma forma diferente, através da vida das pessoas, de falar pra eles que sim, que ela iria gerar, que eles seriam pais. A Aliane conta que os anos foram passando e no início do ano de 2018 o marido dela procurou um urologista. Ele repetiu o espermograma, fez alguns exames complementares e o médico ficou surpreso porque não tinha varicocele. Então, tipo assim, ele fez vários exames, inclusive exames hormonais, e nada justificava o porquê do espermograma dele dar baixo, sabe? Não tinha nenhum fator que estava causando aquilo, ficou aquela incógnita. Então o médico, ele passou umas vitaminas pro marido dela tomar durante 3 meses para ver se melhorava de alguma forma. A Aliane conta que essas vitaminas, elas eram caras e eles não conseguiram tomar por 3 meses. O marido dela tomou por 2 meses e eles não conseguiram dinheiro para comprar pro 3º mês, então eles realmente entregaram nas mãos de Deus. Em dezembro de 2018 estava tendo uma festividade na igreja dela e depois que ela dançou um louvor, uma irmã chegou e falou pra ela que Deus tinha dito que estava colocando uma semente no ventre dela e que logo ela receberia a notícia. Passaram 18 dias e a menstruação dela não veio. Só que daí ela, né, com tanto negativo que essa vida de tentante proporciona, né, ela não acreditou muito não, achou que de certo tinha acontecido alguma coisa e ela deixou quieto. Só que no final de dezembro ela começou a ter enjoo, se sentir meio mal. Aí ela fala que ela até contou pra uma amiga dela e essa amiga ficou doida, né, ficou assim: vamos fazer exame. E ela não queria, porque já tinha acontecido outras vezes, era negativo e frustrada, né? Que a vida de tentante às vezes deixa a gente um pouco frustrada. E ela não queria fazer, só que essa amiga dela, ela falou assim: eu vou fazer um teste se minha menstruação não descer até dia 20 de janeiro. Aí a amiga dela surtou, porque era muito tempo, né? Parece que a gente, quando é amiga de tentante, a gente fica mais afobada ainda, né? Falou, né? Aí falou assim: não, vamos fazer o seguinte, se a sua menstruação não descer até dia 2 de janeiro, você vai fazer um teste. E foi aí, então, ela aceitou esse acordo. A Aliane conta que no dia 2 de janeiro, Deus usou a boca da tia dela pra falar que ela estava grávida.
Só que daí ela ficou relutando, né, com aquela história, aquela coisa de tentante. Só que ela resolveu comprar um teste de gravidez e ela não queria fazer esse teste na casa dela, porque ela pensou assim, vai dar negativo, eu vou ficar sofrendo sozinha, né? Então ela comprou esse teste e foi pra casa da tia dela e fez o teste lá. Só que ela tava tão crente que não ia dar em nada, que ela fez o teste e foi dobrar umas roupas no banheiro. Gente, mas eu morri de rir dessa parte, porque eu fiquei imaginando a cena. Quando ela viu o teste, que tinha 2 pontinhos, 2 listrinhas lá, ela ficou desesperada. Ela saiu gritando a tia dela se assustou, porque tava lá estendendo a roupa. E daí ela veio, tia, olha, né, pra ver se realmente era positivo, se a tia dela tava vendo a mesma coisa que ela tava vendo, mas a tia dela tinha catarata. Gente, eu morri de rir. Aí a tia dela não tava entendendo, né? É um teste de gravidez isso aqui? Chama a sua vizinha, chama a vizinha, que por sinal era aquela amiga dela, né? Aí a amiga dela veio toda descabelada, todo mundo desesperado. E batata, ela estava grávida, era um positivo. No dia 22 de agosto de 2019, meio-dia e 59, pesando 2,689 kg e 47 centímetros, nasceu o Benjamin, que é o filho da felicidade deles. Benjamin veio, mesmo com o marido da Aliane tendo baixa quantidade de espermatozoide. Durante a gestação, a Aliane ela foi diagnosticada com 3 miomas e com pressão alta. E a Aliane ainda teve um parto normal e contrariando o que o médico disse lá no início, que isso seria uma loucura, que seria a morte. A Aliane, ela tem um canal aqui no YouTube chamado Casal Abençoado, e ela falou que ela fez um vlog do dia do parto, então se você quiser ir lá conferir o vídeo do parto dela e seguir ela também no YouTube, tá aqui, é Casal Abençoado. Beijo, Aliane, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu espero que a sua história venha para aumentar ainda mais a fé das tentantes, das mulheres que passam pelo processo de infertilidade e que até enfrentam um problema igual ou parecido com esse da sua história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!